Pronto, vamos lá, gente. Vou fechar nossos olhos para a oração e a gente poder começar, tá bom? Pai, estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, para podermos conhecer mais a Tua palavra, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar nesse momento, para a gente poder conhecer mais de Ti, para a gente poder conhecer o Senhor. Que o Senhor Jesus seja o único capaz de poder nos ensinar através dessa palavra. Cada uma possa poder ter o que precisa, Pai. Não o que a gente quer, mas que essa palavra possa nos ensinar e trazer aquilo que precisamos, que é conhecer o Senhor, que é estar próximo de Ti. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo esteja na nossa mente, no nosso coração nesse momento, e que nada atrapalhe o que a gente for ouvir do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos auxilia, e só o Senhor que pode nos ensinar de verdade o que tem aqui escrito, Pai. Então a gente ora, agradece pelo respiro e pela vida de cada um que está aqui. Quem não pôde também, que o Senhor possa trazer a sede e buscar, Senhor, estar na palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos começar, glória a Deus. Aí, Mi e Carolzinha, aí assim, a gente vai lendo, no caso eu vou aqui lendo, aí vocês vão acompanhando. E aí a gente vai comentando. Se vocês quiserem comentar alguma coisa no versículo, aí abre o microfone e fala, tá bom? Mas é bem aberto aqui, tá bom? E vamos lá. Primeiro versículo. A gente vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Capítulo 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. Aqui, João, ele está explicando, ressaltando, né, que quem era Maria, porque são duas, Maria e Marta. Porque a gente vê na Bíblia muitas Marias, e fica naquela, quem é essa Maria? É a Maria mãe de Jesus? É a Maria Madalena? Então, João, Lucas, os Mateus, e Mateus também, eles sempre vão ressaltar que tipo de Maria é essa. Vocês podem perceber de acordo com a leitura. No caso, essa aqui é Maria e Marta, que são irmãs de Lázaro, que estava doente, e esta Maria é a Maria que joga o perfume caro nos pés do Senhor Jesus. No caso, e enxugou com os cabelos. Aí isso aqui a gente vai ver lá em João 12. Aqui ele já tá dando um spoiler do que a gente vai ver. Aí ele continua. No versículo 3. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. E aqui também tem... ele só aqui no versículo, gente, no versículo 2 vocês vão ver um azinho lá em cima na Bíblia, não sei se tem na Bíblia de vocês, é só ressaltando que esse acontecimento está lá em João 12. Que eu fui olhar aqui, aí eu tô comentando com vocês. Aí ela fala, as duas irmãs enviaram um recado a Jesus. Senhor, seu amigo querido está doente, está muito doente. Lembrando que aqui não tem WhatsApp, hein? Então, quando elas mandaram o recado, foi passando de pessoa por pessoa. É uma coisa que ainda vai ter demorado. Então, pode ser que quando ela ter falado aqui, ó, me está muito doente, é algo muito agravante. Ou seja, quando Jesus soube que ele estava doente, ó, inclusive aí fala no versículo 4, ó, quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. No caso aqui, imagine que Jesus já deve ter, quando Jesus soube que estava doente, ele já estava muito, muito, muito doente. Se ela disse que estava muito doente, até chegar nela, né, foi o quê? Um dia, né, para poder chegar no local onde Jesus estava. E aí no versículo 4 ele fala que a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Gente, aqui nos lembra em João capítulo 9, quando Jesus, quando Jesus cura o cego de nascença.
Não sei se a Pri viu o estudo, mas no capítulo 9, Jesus ele cura um cego de nascença. E lembrando aqui a vocês, né? Não sei que a Nandinha lembra, mas quando Jesus cura, antes de Jesus curar, eles perguntam por que uma pessoa nasce cega. E aí Jesus responde: para manifestar a glória de Deus. Amém? Então aqui Jesus ele fala de outra situação. Não é algo que a pessoa nasceu doente. No caso, ele estava muito doente, como a gente vê no versículo 1. E aqui essa enfermidade, Jesus fala que vai manifestar a glória de Deus. Então, mais uma vez, a gente aprende que toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer dificuldade, é algo que, se Deus permitiu, é para manifestar a glória dele. Por isso que sempre que a gente for orar por cura, orar por algo que Deus vai fazer na vida de alguém que está difícil, sempre orar pela manifestação da glória de Deus, né? Então aqui mais uma vez Jesus ele fala da glória de Deus que acontece no meio das dificuldades. Porque se não tiver dificuldade, como é que vai ter a cura? Como é que, né? Não que pense que Deus ele vai trazer a enfermidade para poder trazer a glória dele. Não é isso. Deus ele não quer ver ninguém enfermo, jamais. Ele não quer que a gente fique doente, fique mal, não. Mas assim, quando Deus permite algo desse tipo, pode ter certeza que algo nas nossas vidas, né? A gente teve uma bênção, Deus ajudou. E aí, quando Deus ajuda, a gente percebe, poxa, eu falo muito, glória a Deus pela minha gastrite. Porque se não fosse a gastrite, eu não teria visto a glória de Deus na minha vida. O livramento que Deus me deu. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, acontecem para a manifestação da glória dele. A Lu tá entrando aqui, conectando o áudio. Já deve chegar aqui. Não sei se ela vai conseguir. Se ela não conseguir, eu mando o link para ela do YouTube. E vamos lá, continuando. Ela tá abaixando ainda. Vamos continuando aqui. Então, amém? Tudo para manifestar a glória de Deus. E aí, depois, Jesus ele fala um ponto importante. Para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Então, aqui não é só algo que manifesta a glória de Deus, mas manifesta a glória de Jesus. Versículo 5. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Olha que bacana esse versículo 5, né? Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então, assim, você imagina aí, né? Jesus vê a dor de Maria e Marta, certo? Porque o irmão tá doente. E também vê a doença de Lázaro. Lázaro tá doente, Maria e Marta estão sofrendo. Mas nesse versículo aqui, João, ele registra que Jesus amava tanto Maria, quanto Marta, quanto Lázaro. Então, muitas vezes você pode achar, né? Poxa, como é que pode Deus permitir isso na minha vida? Deus não me ama. Ter aquele tipo de pensamento, né, que a nossa mente humana traz. Deus não me ama. Ama sim. Por mais que você esteja passando dificuldade, Jesus continua te amando. Inclusive aqui, as dificuldades que a família de Lázaro estava passando. Porque a família de Lázaro, ele e as irmãs dele, né? E aí no versículo 6, João fala: ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Ou seja, Jesus não foi de imediato voltar lá para Lázaro, não foi. Ele ainda ficou um tempo onde ele estava. Por quê? É um ponto interessante que João fala aqui. Porque Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. Amém? Então, ele não podia deixar a missão dele por causa da enfermidade de Lázaro. Inclusive, não é à toa que João fala no versículo 5, que Jesus amava eles. Mas o fato de, eu amo eles, então quer dizer que eu vou largar tudo e voltar lá para eles? Não, porque ele tinha uma missão. E o fato de ele estar nessa missão não quer dizer que ele deixava de amar eles. Amém? Então, é muito importante entender esse tipo de informação que João traz aqui pra gente. E aí, ele fala no versículo 7. Depois, aí começa o bate-papo. Olha que legal, ó. No versículo 7. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Então, eles ficou mais 2 dias lá.
fazendo o trabalho que Jesus tinha que passar por lá, tinha que ensinar, tinha que curar a gente lá onde ele estava. E aí depois, vamos voltar para a Judéia. Aí eles voltaram. Os discípulos, no versículo 8, os discípulos se opuseram dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o senhor vai voltar para lá? Por quê? Porque a gente passou aqui, gente, nos outros capítulos, tem em vários momentos da Judéia onde Jesus, ele tá ensinando e muitas pessoas tentam apedrejar ele. Teve 2 momentos, não sei se vocês lembram. Teve um momento que era na festa da Páscoa, Jesus saiu de fininho. Aí teve já outro momento que era no templo, que Jesus estava lá ensinando e bem confrontando assim com eles, com os fariseus. Eles tentaram apedrejar e Jesus até confrontou, não sei se vocês lembram, depois vocês voltam para os capítulos anteriores. E aí, eles estavam lembrando aqui, olha Jesus, eles, na vez passada, mestre, eles estavam tentando te apedrejar o senhor quer voltar para lá? E aí, no versículo 9, Jesus respondeu: há 12 horas de claridade, há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou no versículo 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Tem uma versão que eu achei bem bacana, que eu acho que é onde eu estava, antes de vir para cá ler esse capítulo para vocês, eu estava estudando também com o teólogo Esdras, e aí tinha outra versão também que falava sobre isso, não sei se é a versão de vocês, que Jesus fala que no dia tem 12 horas. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Por que podem andar com segurança? Porque tem luz. Conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, aí Jesus faz uma comparação. À noite, porém, corre um risco de tropeçar, pois não há luz. E aí ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Então, o que Jesus traz aqui pra gente? Nesse momento, quando ele fala isso, Jesus ele mostra o quê? Que a luz, quando a gente está na luz, a gente pode enxergar melhor. A gente pode ver melhor. E ele fala 12 horas, o que são essas 12 horas? São durante o dia, amém? E aí, no caso, as outras 12 horas são durante a noite. Então, daqui, gente, a gente pode ver que Jesus, ele tá falando sobre o trabalho. Trabalho, como assim? Eles não estavam falando, olha, Senhor, aí o Senhor vai voltar para lá para ser apedrejado? Para ser apedrejado, mas por quê? E aí, Jesus, ele traz esse ensinamento. Olha, o dia tem 12 horas, de manhã, durante o dia, somos mais seguros, e de noite é mais fácil tropeçar. Então, assim, aqui mostra que Jesus, ele tá falando do fato de continuar o caminho. O dia ainda não acabou, certo? O dia tem 12 horas, ele ainda não acabou. A gente vai voltar para lá. Ele tá falando sobre o fato de a missão continuar. Ou seja, vai ter dificuldades, que é a noite, que pode tropeçar, que durante o dia é melhor. Por quê? Porque ele é a luz do mundo. E com ele presente, as coisas vão ser bem melhores, mas eles não podem parar. Em nenhum momento Jesus falou que vai ter que parar. Vocês estão entendendo aqui, nessa parte aqui? É um pouquinho complicada quando Jesus fala sobre isso. Mas a gente pode entender que Jesus está falando, olha, a gente tem que continuar. E aí, no versículo 11, ele já fala o quê? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. Aqui ele está falando que Lázaro morreu. Só que eles ainda não entendem. Não entendem que ele vai ressuscitá-lo. E aí, é tanto que no versículo 12, os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Olha, eles estão achando que Lázaro estava só dormindo. Entendeu? Aí ele nem estava visando, entendendo o que Jesus estava dizendo. Jesus, ele já sabia aqui nesse versículo que Lázaro tinha morrido, certo? Ele já sabia, ele adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo, que é o que ele vai fazer, ressuscitá-lo. Amém? E aí eles achando que não, ele vai melhorar logo, Senhor. E aí no versículo 13, pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Aí João explica aqui pra gente
que claramente os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo e que Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Amém? Aí ele continua no versículo 14. Então ele disse claramente, aí Jesus fala para os discípulos, Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venha, vamos até ele. Então aqui Jesus ele está falando o quê? E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Ou seja, ele vai trazer a ressurreição. Jesus, ele está alegre porque ele não viu claramente o Lázaro morrendo, certo? Ele não viu. Ele, eu me alegro. Cadê? Eu me alegro por não ter estado lá. Ele tá feliz. É como se fosse, gente, vocês percebem na parte que quando Jesus fala muitas vezes, a gente vê o Filho do Homem, que é as dores, como Jesus sendo homem, ele também sente. Então, como ele não viu Lázaro morrendo, assim, doente, morrendo, acompanhando toda a doença dele, ele estava com os seus discípulos, então ele fala. E aí, ele chama, venha, vamos até ele. No versículo 16, a gente vai ver uma ação de Tomé, que é outro ponto importante que a gente vai perceber. Tomé, apelidado de Gêmeos, que em grego, aí lá embaixo tem uma rodapé aqui na minha Bíblia falando, em grego, Tomé, chamado Dídimo, que é o apelido dele, né, como pessoa mesmo, disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Com Jesus. Quando... acaba aqui, né? Vamos até lá também para morrer com Jesus. Gente, aqui, Tomé, eles não estavam com medo de que Jesus fosse apedrejado? Então, Tomé, ele tá falando aqui, olha, se Jesus vai ser apedrejado, a gente vai morrer junto com ele. Engraçado que a visão que o pessoal tem de Tomé é do homem de pouca fé. E olha o que ele fala aqui. E não, vamos, Jesus, estamos juntos, vamos lá. Se o Senhor morrer, a gente vai morrer junto com o Senhor. Olha que poderoso, olha que lindo que Tomé faz. E um ponto interessante de Tomé é que, assim, ele tem a fama de ser um homem que é de pouca fé, que ele gosta de ver para crer. Mas o Tomé também, gente, ele é um daqueles caras que ele gosta de pesquisar antes de sair confirmando as coisas. Por isso que é o ver para crer, entendeu? Quando alguém fala com ele alguma coisa, ele vai lá ver, ele vai lá conferir para saber se realmente é verdade. E isso é muito bom. Isso é muito bom, porque é igual a pessoa quando você fala da Bíblia para alguém, aí a pessoa, será que isso tem mesmo na Bíblia? Eu vou lá ver na Bíblia, vou lá ver se tem mesmo. E aí a pessoa vai lá ver. Ou seja, é meio Tomé. Tomé assim. O quê? Vai ter apedrejamento, o Senhor vai estar lá. Não, se Jesus vai, eu também vou junto. Eu quero é ver Jesus morrer. Se Jesus morrer, eu vou estar junto. Então, assim, Tomé, é muito bonita essa parte dele que muitas pessoas esquecem. Esquecem desse sinal de amor que Tomé fez perante Jesus. Amém? Muito legal. E a gente continua no versículo 17. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Então, a gente vê aqui já a situação que Jesus claramente só confirma que Jesus tinha falado, Lázaro morreu, Jesus falou, e aqui confirma que Jesus sabia já que ele tinha sido morto. E aí no versículo 20, quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Quem foi que derramou o perfume aos pés de Jesus? Maria. Mas quem foi correndo atrás de Jesus? Marta. Olha que observação interessante, né? Porque é como se fosse assim, a Marta, ela estava
o que? Jesus chegou, eu não acredito, eu tenho que falar direto com ele. Porque ela não tava assim, gente, ela não tava... A gente vai ver na conversa dela com ele. Não vou falar ainda não, vamos ver a conversa. Pra gente entender porque Marta saiu correndo atrás de Jesus. E Maria, que jogou os pés, jogou o perfume nos pés de Jesus, adorou Jesus e tudo. Vamos ver porque Marta foi correndo, ó. Ela foi ao seu encontro e Maria ficou em casa, certo? Aí a Marta chegou e Jesus falou o quê? Olha o que ela disse no versículo 21. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que eu pedi. Olha, ou seja assim, de cara, a gente vê Marta cobrando Jesus, né? Ela foi lá, olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí depois ela não. Mas, né, eu sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo que pedir. E aí Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Parecia uma coisa, Marta foi lá cobrar Jesus e Maria estava lá, gente, no luto. Ela estava vivendo o luto dela na casa dela. E ela sabia que Jesus tinha chegado, certo? E aí Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Aí a Marta, sim, ele vai, quando todos ressuscitarem no último dia. Gente, lá em, deixa eu ver aqui qual é o capítulo, eu acho que é tem um capítulo que Jesus fala sobre os últimos dias, né? A gente já leu sobre isso. Ah, é o capítulo 5. Capítulo 5. Fala que nos últimos dias as pessoas vão ressuscitar e vão para o céu, certo? Então aqui ela tá falando desse tipo de ressuscitação. Só que não era essa ressuscitação que Jesus estava se referindo. Jesus estava se referindo que eles iam ressuscitar mesmo, ali agora, naquele exato momento de corpo e alma, né? Não no último dia. E aí Jesus disse, eu sou, olha que poderoso esse versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Olha aqui, ó. Jesus, mais uma vez, ele usa o eu sou. É muito importante a gente sempre olhar para o eu sou quando Jesus fala. Eu sou a ressurreição. E olha que forte, ele fala ressurreição e vida. A ressurreição, ela nasce da onde? Da morte. Como é que você vai ressurgir se você não morrer? E a vida? É a vida, né? Nasceu, viveu. Então, gente, olha que poderoso. Jesus fala que é a vida, nasce, vive. É Jesus. Morre, ressuscita. É Jesus. Jesus está no começo, meio e fim. Olha que perfeito essa afirmação de Jesus. E aí depois ele fala, quem crê em mim, viverá. Ele não é a vida? Então quem crê nele, vai viver. Porque ele é vida. E depois ele fala, mesmo depois de morrer. Aí ele ressalta a ressurreição. Ele ressalta, né? Vive e crê em mim, jamais morrerá. Vocês estão entendendo aqui a ordem das coisas? Primeiro eu creio para poder viver. Aí depois ele fala, se eu estou crendo em Jesus e estou vivendo, o que acontece? No versículo 26, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Ou seja, como é que a pessoa vai ressuscitar se ela nunca vai morrer? É como se a gente tivesse realmente, quando fala na palavra, a vida eterna. A vida eterna. A morte é uma morte só de corpo. Só de corpo. Em espírito é eterno. Eterno. Amém? E aí ela fala para Marta, você crê nisso, Marta? E ela fala, sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa. Aí ela chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Gente, quem você quer ser? A Marta que sai correndo atrás de Jesus ou a Maria que ele quer ver? Olha que poderoso isso. Quem você quer ser?
Sempre temos que... Não é que uma é mais importante que a outra. Não é. Cada uma tem uma peça fundamental. Mas, poxa, não seria muito melhor a gente ser essa pessoa que Jesus quer que chame a gente, sabe? Marta foi lá, meio que questionou Jesus, assim, olha, se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Ah, mas glória a Deus, né? Aquela coisa. Muitas vezes a gente faz isso, né? Poxa, isso aqui seria tão melhor se fosse dessa forma. Mas glória a Deus, glória a Deus. Quantas vezes nós somos assim como Marta, né? Vai, reclama com Jesus e depois dá glória a Deus. Olha o caso aqui de Maria. Maria estava lá no seu luto e Jesus queria vê-la. Que maravilhoso isso. Aí a gente continua, ó. Ela foi lá, Maria se levantou de imediato e foi até ele. No versículo 30. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Aí que é uma curiosidade, né? As pessoas, os judeus, no caso, né? Quando alguém na religião do judaísmo, quando alguém falece, eles ficam um tempo de luto. E é natural as pessoas irem no túmulo chorar. Gente, é uma coisa que, assim, é como se os judeus vão lá chorar, mesmo que você não tenha intimidade com essa pessoa. Você vai lá chorar por essa pessoa, sabe? É meio estranho, né, pessoa? Muitas vezes a gente já viu reclamando, né? Olha, o fulano tá chorando, nem conhece ele direito. Já vi esse comentário, né? Mas no judaísmo isso é muito comum. A pessoa ir pro túmulo chorar. É um sinal de respeito, né? E aí eles seguiram ela. Por quê? Porque eles pensaram que ela ia no túmulo chorar. Não, então vamos todo mundo chorar lá no túmulo. Porque Lázaro faleceu, vamos lá, né? Ficar de luto junto com ela. E aí no versículo 32 a gente continua. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, a Maria, né? Ela caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou a mesma coisa de Marta. E ela chorou. Olha que a diferença, né? Quando Marta foi lá e falou a mesma coisa que ela, a reação foi diferente. A Marta, ela não se ajoelhou perante os pés de Jesus. Ela, poxa, se você não tivesse aqui, não teria morrido, mas é isso, glória a Deus, ele vai ressuscitar e tudo, né? Olha a prontidão, né? A honra de Maria. Ela ali, gente, e olha quem ele chamou. As duas falam a mesma coisa. Mas olha quem ele chamou, né? Foi Maria. Então, esse sinal de respeito que a gente tem que aprender com Maria é algo assim para a nossa vida. Mas ter esse sinal de respeito, ter esse coração quebrantado de Maria. Chorar, clamar, sabe? Ser sincero. E aí, ó, quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, ele sentiu, olha, meu Deus, olha esse versículo, gente, versículo 33. Jesus, ele sentiu profunda indignação e a grande angústia. Onde vocês o colocaram? Ela perguntou. Jesus, quando foi que Jesus sentiu angústia? Quando foi que Jesus, ele sentiu profunda indignação pela morte de Lázaro? Quando Maria se prostrou aos pés dele e chorou. Por que o Senhor não estava aqui? O Senhor devia ter estado aqui. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E ela chorando, sabe? Ou seja, a gente percebe que Maria estava sendo sincera perante aos pés de Jesus. Pode até ser que Marta tenha também tido sincera, mas o luto de Maria era como se o luto dela fosse muito mais forte, porque tocou em Jesus. Tocou. Amém? Versículo 34. Onde vocês o colocaram? Aí Jesus foi saber onde é que estava o corpo de Lázaro. Eles responderam: Senhor, venha e veja. E aí no versículo 35, Jesus chorou. Esse aqui é considerado o menor versículo de todos. Jesus chorou, versículo 35. E aqui João, ele ressalta isso, né? Porque é como a gente sempre vê. Em muitos momentos a gente vê Jesus sendo homem também, 100% homem que ele é, né? Ele também sendo homem. E aí no versículo 36, as pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Vejam como ele o amava.
Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? É aquele tipo de comentáriozinho que joga, né? Poxa, ele não tem todo o poder, é igual o comentário que fizeram quando Jesus estava na cruz. Você não tem esse poder de se salvar? É aquele comentáriozinho que jogaram em cima de Jesus. E Jesus ia, pediram para abrir a pedra. Jesus, aí a Marta, não, tá cheirando mal e tal. E aí, vamos para a parte muito importante desse capítulo, ó. Jesus, no versículo 40, Jesus ordenou: eu não lhe disse que você cresce? Se você cresce, veria a glória de Deus? E aí no versículo 41, rolaram a pedra para o lado, Jesus olhou para o céu e disse, vamos para o ponto que Jesus falou, ó. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. Então, é interessante aqui, gente, nesse detalhezinho de oração, porque assim, às vezes a gente acha que não sabe orar. Às vezes a gente acha que precisa de palavras difíceis. Às vezes quando a gente está na oração, acha que eu não sei orar, não sei pedir, não sei. Olha esse trechozinho, como Jesus fala com Deus. Isso aqui, gente, isso aqui é uma forma de que, como a gente precisa falar com Deus? É só falar com Deus. A forma como Jesus falou aqui, ele não falou nada rebuscado, ele não usou palavras difíceis, ele não falou, sabe? Ele falou: Pai, obrigado, o Senhor sempre me ouviu. Olha, Pai, eu tô falando isso aqui porque tem pessoas olhando, as pessoas precisam crer. Bem simples, né? Então aqui é só um ponto pra gente ver como Jesus fala com Deus e pra gente aprender também. Que não precisa, sabe? Não precisa de algo assim. Ai, meu Deus, como é que eu falo contigo? É falando aqui como você fala com um amigo e uma amiga. Amém? E aí, ele fala: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto no pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. E aí, acontece de Lázaro ser ressuscitado. João, ele registra tudo isso, né? E aqui, a gente continua no versículo 45, aí é que vem os problemas, as conspirações para matar Jesus. Muitos dos judeus que estavam com Maria, olha aí, creram em Jesus quando viram isso. E o que Jesus falou lá no versículo 4? Lázaro não acabará em morte, tudo isso vai acontecer para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Para que o Filho de Deus receba glória por meio dela, certo? Que é a morte de Lázaro. A morte de Lázaro e a sua ressurreição vão quebrantar corações. Vão quebrantar. Que é o que aconteceu no versículo 45. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, é sempre assim, alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que isso continue assim, logo todos crerão nele. Então os exércitos romanos virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Olha aqui o negócio que aconteceu aqui, gente. Alguns judeus viram, e é engraçado que aqui João, ele não registra que eles creram. Eles viram o que aconteceu e foram correr, fofocar. Aí chegaram lá nos fariseus e olha a preocupação dos fariseus, que é essa preocupação aqui, ó, no versículo 48. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. E é um problema crer em Jesus? Não necessariamente. Qual é o problema? Tá na seguinte frase. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo, nossa nação. Eles estavam preocupados com a posição deles, dos sacerdotes. Eles não estavam preocupados com Deus, com o que tinha na Torá. Não, eles estavam preocupados
com a posição deles. Eles iam perder credibilidade. Quem era a pessoa que tinha mais credibilidade ali sobre a palavra de Deus? Eram os sacerdotes. Eram os sacerdotes. E aqui, quando ele fala isso, ele fala a preocupação, vixe, o exército romano vai destruir nosso templo e nossa nação. Ele fala nossa nação como se ele fosse uma pessoa muito, né, se preocupasse muito com toda a nação judaica. Só que não. Pelo contrário, ele está preocupado com a posição dele, com o templo dele, com ele ser o centro. Ele ser o centro. Não é à toa que lá nas cartas de Paulo, vai acontecer de Paulo falar, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que Jesus rasgou o véu. Ou seja, Jesus é o próprio sacerdote. Então a gente precisa de sacerdotes para poder falar com Deus. Não, nós mesmos podemos. Então aqui, quando ele fala isso, ele está preocupado com a posição dele, certo? E aí no versículo 49, olha, essa parte aqui é muito massa, gente. No versículo 49, Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra por um povo, em vez de a nação inteira ser destruída? E aí no versículo 51, olha o que João registra. Não disse isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Caifás profetizou sobre Jesus. Mas ele sabia que estava profetizando? Não sabia. Não sabia, gente. Olha que poderoso isso. Sabe? E uma profetização aconteceu no tempo de Jesus, vivo, sendo Deus usou outra pessoa para profetizar ali. Porque, quem era o maior profeta? Era João Batista. Na época, antes de Jesus, o último era João Batista. João Batista morreu, foi decapitado. Aqui, acredito que aqui ele já tenha sido decapitado. A gente vai ver mais sobre isso. Eu acho que em Marcos, ele ainda vai ser... Mateus. E aí, qual é o profeta que aparece? Caifás, um sumo sacerdote. Então, assim, muitas pessoas podem serem usadas por Deus e serem profetas. Amém? Mas não saber disso. Deus, ele usa quem ele quiser. Quem ele quiser. A Lu falou aqui que eles não compreendiam. Exatamente, Lu, eles não compreendiam. Então, eles não compreendiam isso. E aí, Caifás, ele fala uma coisa aqui que era uma profecia. Gente, isso me lembra... não sei se vocês conhecem o caso da Flor de Lis. Flor de Lis é uma pastora que ela foi presa e tal. Muitas coisas ruins ela fez. Segundo a lei, já foi condenado, certo? E aconteceu, depois vocês pesquisam no YouTube, certo? Que é muito interessante. Aconteceu, a pastora Camila Barros, ela falou uma profecia sobre a vida da Flor de Lis. Ela falou o que ia acontecer na vida da Flor de Lis. Só que aquela coisa, a Camila Barros não sabia que estava sendo usada. Ninguém ali estava entendendo, era uma pregação comum. Ela foi convidada para a igreja da Flor de Lis e lá ela falou a pregação. E na pregação era direto para a Flor de Lis. Depois vocês pesquisam aí no YouTube, Profecia Camila Barros, certo? Que aí vocês vão ver. Então, a profecia, eu acredito em profecia hoje, Letícia. Mas como essa profecia é igual essa Camila Barros, é igual o que aconteceu em Caifás. É quando a pessoa fala uma coisa assim, ela não sabe que é uma profecia. Ela está sendo só usada por Deus e acontece. Então, esse negócio que vocês veem, sabe, sobre... A gente vê por aí, na internet, profecia sobre o futuro do Brasil. Em 2000, não sei quanto vai acontecer isso, profecia X. Olha, vamos ter cuidado com isso, certo? Porque muitas vezes as profecias são feitas e as pessoas não sabem. Não sabem. Você acha mesmo que João Batista, ele sabia que ia vir Jesus, ele sabia que ele tinha conhecimento disso, mas eles realmente sabiam que ele era um profeta, assim? Sabe? Que ele
sabe, Jeremias, quando ele falava, ele fazia o que Deus mandava, gente. Ele fazia o que Deus mandava. Hoje a gente chama ele de grandes profetas que aconteceram. Mas ele só fazia o que Deus mandava. E muita gente duvidava, inclusive, né? E só acreditava quando acontecia. Então, assim, aí a Lu, eu acredito nessa profecia também. Lu, amém. É isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente vê profecias por aí. Sempre orar a Deus, né? Deus, ele usa qualquer um para falar. Amém? E aí, inclusive, ele usou Caifás. E vamos continuar. No versículo, e aí é muito importante o que João fala aqui. Não é para reunir só aquela nação, não é só a nação judaica. É para reunir todo o povo que crê em Jesus. É muito importante entender isso. Muitas pessoas idolatriam Israel. Atenção, Israel é uma cidade que aconteceu coisas lá. Mas o povo de Deus é o povo que segue Jesus Cristo, que pode estar em todos os lugares. Então, Jesus, ele não veio só para salvar, como ele fala aqui, ó. Não apenas por aquela nação, mas por reunir em um só corpo todos os filhos de Deus, espalhados ao redor do mundo. Então, Jesus, ele não se limita a Israel, não, viu? Nós somos povos de Israel. Eu e você somos povos de Israel, se nós cremos em Jesus. Mas qual é o Israel? Qual é a Jerusalém? É a nova Jerusalém que vai vir pós-apocalíptico. Amém? Então, muito cuidado com isso, para não idolatrar Israel. Israel é só uma cidade. Que a Lu falou aqui, cadê? Ela falou aqui no chat. Ó, a Lu falou, as pessoas confundem muito ato profético com profecia. É verdade. Ato profético é uma coisa, profecia é outra. Aqui, ó, ele profetizou. É algo que já ia acontecer. Ele foi usado. O ato profético, como o próprio nome fala, né? É ato que vai acontecer. A profecia é algo já destinado por Deus há muito tempo e que está escrito na palavra. Tem que estar escrito na palavra. Por exemplo, ato profético. Um exemplo, a pessoa falou, você vai ter 5 filhos, Letícia. Amém. Eu recebi esse ato profético. Mas tem na Bíblia aqui escrito falando que eu vou ter, a Letícia vai ter, entendeu a diferença? A profecia, né, é algo que já foi escrito por Deus há muito tempo. O ato profético são vários atos proféticos que acontecem na nossa vida, como aconteceu com a Camila Barros, que falou para Flor de Lis. Foi um ato profético ali. Amém? Muito bem pontado, Lu. É um assunto também para a gente aprofundar mais sobre isso. Ela falou aqui no YouTube, gente, porque ela não está conseguindo entrar no Zoom, tá? E vamos continuar. Versículo 53. Daquele dia em diante começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus e estando eles no templo, perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendesse. Então, Jesus, olha que interessante, no versículo 53, fala que daqui em diante, eles estavam começando a tramar a morte de Jesus. No versículo 54, Jesus parou de andar no meio do povo. Então, Jesus, ele não era tão visado quanto antes, porque ele já sabia o que poderia acontecer se alguém visse ele, que aí lá na frente tem falando, né? Que se eles vissem, se alguém soubesse onde Jesus estava, denunciasse ele de imediato. Então, aqui acontece, de fato, a perseguição de Jesus. E a gente termina o capítulo 11, gente. De imediato, a gente teve aí a ressurreição de Lázaro, né? Aprendemos com Maria e Marta. E depois, aprendemos que Deus, ele usa quem ele quer, né? Nesse momento aqui de Caifás, da profetização que ele fez. E a gente começa a ver o cuidado de Jesus
sobre onde ele vai, porque ele pode ser, ele pode morrer, ele pode ser denunciado, né? O pessoal já estava tramando pegar ele. Amém? Vamos finalizar com a oração? Vamos finalizar com a oração. Não sai ainda não aí, viu? Vamos finalizar com a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, Deus. Obrigada pelo Teu ensino. A cada um de nós aqui, Pai, que o Senhor possa nos preencher com o Teu Espírito Santo. E nesta palavra, através desta palavra, Senhor, a gente poder viver cada dia que for vir, Pai. Através dessa palavra, a gente possa poder manifestar a Tua glória. A gente sempre lembrar quem o Senhor é, o que o Senhor é capaz, Jesus. Assim como Maria, que o Senhor nos ensine a gente prostrar aos teus pés. Assim também como Marta, o Senhor nos ensine a correr para ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por essa palavra, pelo que o Senhor fez com Lázaro, pelo que o Senhor fez, ainda assim, com essas pessoas, mostrando quem Tu és, Deus. Como o Senhor falou, obrigada, Deus, assim, pelo que o Senhor faz. E assim é como esse propósito desse estudo, para a gente poder olhar para o Senhor, olhar para o Senhor Jesus, ver o que o Senhor fez e conhecer cada vez mais os teus poderes, o que o Senhor é capaz, quem o Senhor é, para a gente poder cada vez mais conhecer a Deus. Porque o Senhor fala que se a gente conhece o Senhor, a gente conhece o Pai. Muito obrigada, Jesus, pela vida de cada um que está aqui e pela Tua palavra, porque sem ela a gente não consegue, a gente não vive, a gente não prevalece. Amém. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém. Em nome de Jesus. A Lu não tá conseguindo. Pois tá bom, Lu e Jéssica, eu vou fechar aqui, tá, amores? E aí vocês me mandem uma foto. Me mandam uma foto no WhatsApp de vocês com a Bíblia, tá bom? Pra eu postar numa montagem, viu? Beijo. Sim, podem falar. Olá, minhas abençoadas, eu quero convidar você para 2 estudos bíblicos que acontecem online, comigo e com algumas mulheres de Deus. O primeiro estudo bíblico que eu quero te convidar é o estudo bíblico que acontece toda segunda às 20 horas da noite. Pelo aplicativo Zoom, eu mando o link no grupo do WhatsApp e lá a gente entra, se conecta e vamos ler versículo por versículo. Atualmente estamos estudando o livro de Mateus, nós já estudamos o livro de João, vamos para o livro de Mateus e depois a gente também vai concluir os evangelhos. Então entra junto nesse grupo e vem acompanhar conosco o estudo bíblico bem leve, bem tranquilo e de uma forma que a gente aprenda cada vez mais no nosso coração a palavra de Deus. O segundo grupo de estudo bíblico que eu quero mostrar para você e apresentar para você e fazer o convite é domingo às 6 horas da manhã. A gente começar o dia já lendo a palavra, já se absorvendo da palavra de Deus e estudando, no caso, as cartas de Paulo, tá? No caso, estamos estudando o livro de Romanos. Então, também tem o grupo do WhatsApp, que você vai ver aqui no QR Code ao redor. Entra no grupo, se conecta e vamos juntos aprender mais ainda a palavra de Deus, amém? Sinta-se convidada, porque com certeza, através da palavra, Deus vai falar contigo. Beijos, aguardo você.